pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de estatística, nossa segunda aula. Vou até fazer mais um exercíciozinho do tópico da aula passada para a gente dar uma reforçada, ok? Dá uma olhadinha aqui. Uma empresa ofereceu algumas vagas para estagiários no Departamento de Recursos Humanos. O gráfico a seguir descreve as idades das pessoas que se candidataram a essas vagas. Quantas mulheres com mais de 19 anos se candidataram? Veja bem, você pode expressar os dados de um estudo estatístico não em uma tabela, como eu fiz na aula passada, e sim num gráfico. E aí existem vários e vários tipos de gráfico que vocês até intuitivamente conseguem analisar. Principalmente se vocês estão se preparando para um vestibular, para um Enem, você lê um jornal, lê uma revista, então nesses jornais e revistas automaticamente aparecem esses gráficos. Por exemplo, isso aí, esse gráfico aqui poderia estar em qualquer jornal, qualquer revista, certo? Um gráfico que analisa a idade dos candidatos e o número de candidatos. Lembrando que o número de candidatos é chamado de frequência. Certo? Você tem a idade, que a classe tem idade 18, 19, 20 e 21, são as classes, são 4 classes, e a frequência é a quantidade de elementos daquela classe, a quantidade de vezes que apareceu aquele elemento da classe. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele quer saber quantas mulheres com mais de 19 anos se candidataram. Olha, uma coisa bem importante. Quem tem 19 anos não tem mais de 19. Mais de 19 significa acima de 19. Então, eu tenho que analisar as mulheres que têm 20 ou 21 anos. Então, veja bem, quando eu pego as mulheres que têm 20 anos, deixa eu até mudar a cor aqui do meu lápis, pronto. Quando eu analiso as mulheres que têm 20 anos, se eu for ver mulheres, aí ó, importantíssimo, mulheres é o escuro. Então, mulheres com 20 anos, está dando a ideia aqui que é 23, isso é uma coisa também acho muito falha. Às vezes você tem uns gráficos desses que não fica muito fácil de visualizar isso aqui. Esse aqui não, até está vendo que mulheres de 20 anos, que é a barra escura, são 23. Mas tem alguns problemas que ficam mais difíceis, inclusive no Enem já teve problema que fica difícil você enxergar no gráfico. E com 21 anos, se você analisar direitinho aqui, você vai ter 10. Então é uma questão direta. Se você olhar aqui, quantas mulheres com mais de 19 anos se candidataram? Resposta, são 23, são as mulheres com 20 anos, mais 10, que são as mulheres com 21 anos, totalizando 33. Resposta, letra C. Beleza, pessoal? Quer dizer, veja, é uma questão de análise de um gráfico que, teoricamente, é extremamente simples. Algumas pessoas podiam cair na casca de banana com mais de 19 e incluir as mulheres de 19. Está bem claro, mais de 19. Quem tem mais de 19 tem acima de 19, 20 e 21, neste caso. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Esse tipo de gráfico aqui cai bastante no Enem, esse tipo de análise, de questão de análise de gráfico, ok? Vamos agora entrar num outro tópico, certo, pessoal? Veja aqui, ó, medidas de posição. Quando você está analisando os dados estatísticos, e aí eu friso bem, dados numéricos, como eu falei, idade, nota de uma prova, massa, peso, renda, tudo isso é dado numérico. Lembra que eu falei que uma coisa importante que facilita a vida da pessoa é colocar o rol, escrever o rol desses dados, quer dizer, escrever os dados em ordem. Pronto, isso é um termo importante. Só que, não só isso, você escreveu em rol, só que você pode precisar de alguns tipos de análise que não precisa escrever todos os elementos. Aí, para analisar isso, você tem medidas de posição e, posteriormente, vai haver medidas de dispersão. As medidas de posição são chamadas de medidas de tendência central, dão a ideia de centralidade daqueles dados. Um exemplo, média aritmética. A gente vai ver agora o que é a média aritmética. Você pode pegar a idade de 1000 pessoas. Aí eu digo, a média aritmética é 15. Você tem a ideia que aquele público, no geral, é um público jovem. Se eu disser a média aritmética das idades é 50 anos, você já tem a ideia que, no geral, aquele público é um público mais velho. Agora, quando eu digo que a média é 15, pode ter pessoas com 80 anos. Pode. Mas quando eu digo que em média é 15, a média aritmética é 15, existe, se tem gente com 80, vai ter gente abaixo de 15, muita gente abaixo de 15 para compensar isso. Então, quando você fala a média, você já dá uma ideia geral. Agora, a medida de dispersão, que a gente vai ver posteriormente, serve para exatamente, quando eu digo só a média, você ter ideia de como é que esses dados estão se afastando dessa média. Então,
combinando a medida de posição com a medida de dispersão, você tem uma análise com dois elementos, basicamente, que faz você compreender muito bem o que acontece no todo. Essa é a ideia de medidas de posição e de dispersão. Tudo bem? Então, a medida de posição é para dar uma ideia de centralidade. E de dispersão é para ter uma ideia, no geral, como é que eles estão se afastando dessa centralidade. Basicamente, a ideia é essa. Então, você tem uma medida de posição como média aritmética e média aritmética ponderada, que a gente vai ver agora, certo? Que são, por sinal, são duas médias bem básicas, que o cara normalmente estuda no ensino fundamental, que diz o seguinte, ó, média aritmética. A média aritmética dos números x1, x2, x3 até xn, n números, que se indica por, é dada por, veja só. No caso é indicada assim, a gente chama de x barra. Deixa eu mudar esse lápis aqui, rapidinho. Pronto. Vou chamar de x barra, mas podia chamar de MA, podia chamar do... Você chama do que você quiser, meu amigo. Quem chama é você. Então, se eu chamar de x barra, que é uma forma de escrever a média do x, nos livros de matemática aparece muito esse tipo de linguagem, vai ser a soma de todos os dados até xn dividido pela quantidade, n números. Então, o que seria a média aritmética de n números? É a soma desses n números dividido por n. E isso dá a ideia de centralidade. Agora, o que seria média aritmética ponderada? Muita gente não chama de média aritmética ponderada, chama simplesmente de média ponderada. Mas a gente estuda basicamente, é o que cai no Enem, no vestibular do ensino médio, é média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada dos números x1, x2 até xn, de pesos P1, P2 até Pn, isso é importante. Quando você fala em média ponderada, quem já estudou isso tem logo a noção que tem que ter peso. O que significa peso? Quanto maior o peso, mais importante aquele número é naquela média. Então, como é que você calcula a média ponderada? A média ponderada desse x seria x1 vezes o peso 1. É o peso dele, que ele fala respectivamente. Então, x1 tem o peso 1. Mais x2 vezes o peso desse x2. Isso até o xn vezes o peso desse xn. Isso tudo dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 até o peso de n, Pn. Vale a pena chamar muita atenção que, especificamente nas questões de estatística, o que é o peso? É a frequência. Então, quando você estiver calculando média em tabelas estatísticas, em gráficos estatísticos, você vai considerar a frequência como um peso. Quer dizer, quanto maior a frequência, maior a importância daquela classe na média. Então, se você tem uma frequência baixa, o peso é baixo. Se tem uma frequência alta, o peso é alto. Então, a frequência em dados estatísticos é o peso. Então, quando você for resolver questões de média, isso vai, se você botou isso na cabeça, vai facilitar muito a sua vida. Tudo bem? Então, em médias estatísticas, considera-se a frequência como o peso para calcular a média aritmética ponderada. Ok, galera? Vamos lá. Um exercíciozinho sobre média aqui para a gente fazer agora, certo? Diz o seguinte, caiu do ano retrasado, 2011, do Enem. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que é o OBMEP, aumenta a cada ano. O governo tem incentivado muito isso. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então, veja só. Em 2005, a região Nordeste tinha 18% de medalhistas de ouro. Em 2006, 19%. Em 2007, 21%. Em 2008, 15%. Em 2009, 19%. O que ele quer é o percentual médio. Ele quer a média. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos somar. É uma questão do Enem, veja bem. Então, eu vou calcular quem é o percentual médio do Nordeste, chamar de PN, percentual do Nordeste, barra para indicar médio. E como eu disse, você chama do jeito que você quiser. Isso não vai influenciar em nada na questão, certo? Então, quem seria o percentual médio de medalhista de ouro do Nordeste? Eu vou somar 18%
mais 19%, mais 21%, mais 15%, mais 19%, de 2005 a 2009. Então, se você, às vezes, ele usa um tipo de casca de banana aqui, que ele bota de 2005 a 2008, então você desprezaria 2009. Então, é de 2005 a 2009. Então, considera 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Isso dividido pela quantidade de elementos que eu estou somando, 5. Ok, pessoal? Fazendo essa sominha aqui, vai dar quanto? Vai dar 40, deixa eu somando aqui, 40, 55, 55 com 37, dá 93. Então, isso aqui vai dar 93% dividido por 5. Se você dividir 93 por 5, vai dar 18, somando aqui certinho, rapidinho. Ajuda aqui, para a gente agilizar isso aqui, essa divisão aqui, 93 por 5 vai dar 18,6. Deixa eu somar de novo aqui, rapidinho, vai dar 40, 55. Mas não tem aqui. (18,6). Que aqui no gabarito não tem 18,6, porque eu estou fazendo a soma aqui novamente. 19 com 21 dá 40, 40 com 15 dá 55, 55 com 19 dá 74, 74 com 18 dá 84, 84 mais 8, 92. Também, meu amigo, se você não somar direito, você vai errar a questão, meu amigo. É 92 por 5, aí dá 18,4%. Pessoal, importante, você tem que somar direito isso aqui, né, rapaz? Eu somei aqui, deu 93, essa soma é 92. Quem estava aí ligado, devia estar já nervoso comigo. Fabiano, essa soma aí dá 92. Me perdoem. Então, 92 por 5, 18,4, resposta letra C. Porque eu estava dando 18,6. Não, tem uma soma errada aqui, vamos conferir essa soma. Ok, galera, veja. A questão é simples, certo? Agora o cara tem que ter atenção na hora de somar. Tá importante para você não cometer esse erro infantil na hora de uma prova. Confere de novo a soma, faz aí, você tem um papelzinho pequenininho, mas você faz a sominha, certo? Esse quadro é muito ruim de você fazer a conta, visualizar. Tem que fazer de cabeça. Ok, galera? Então, respondido, média aritmética. 5 caiu no Enem do ano retrasado. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Numa classe de um colégio, existem estudantes de ambos os sexos. No caso, homens e mulheres. Numa prova, as médias aritméticas das notas dos meninos e das meninas foram, respectivamente, iguais a 6,2 e 7. Para facilitar a vida da gente, eu vou chamar de homens e mulheres. Tudo bem, pessoal? Como eu disse, como você vai chamar, você escolhe. Então, quem é a média dos homens? Dos meninos foi 6,2, dos homens 6,2. E a média das notas das mulheres foi de 7, as meninas de 7. Tudo bem? Ele está dizendo que a média aritmética das notas de toda a classe foi 6,5. Veja só, quando ele fala média aritmética de toda a classe, 6,5, o que é a média aritmética das notas de toda a classe? É você somar as notas de todos os alunos. Então, no caso, eu teria que ter a soma das notas dos homens mais a soma das notas das mulheres, que é a soma das notas de todos, dividido pelo número de alunos, que é os homens mais as mulheres. Isso tem que dar 6,5. Alguma bronca? O que é calcular a média das notas de toda a classe? É você somar as notas de todo mundo e dividir pelo total de pessoas. Vai dar a média das notas de toda a classe. Só que quando você soma as notas de todo mundo, você tem os homens e as mulheres, né? Então é a soma das notas dos homens mais a soma das notas das mulheres, totalizando a soma de todo mundo, dividido pelo total de pessoas, que é homens mais mulheres. Ok ou não? Mas veja bem,
Se a média dos homens é 6,2, deixa eu até refazer aqui, vê só. Se a média dos homens é 6,2, quer dizer que a soma das notas dos homens dividido pelo número de homens tem que dar 6,2. Então, quem seria a soma das notas dos homens? 6,2H. Se a média das notas das mulheres é 7, então a soma das notas das mulheres dividido pelo número de mulheres tem que dar 7. Isso é a média, é a soma dividido pela quantidade. Então, quem seria a soma das notas das mulheres? Seria 7 vezes M. Então, ó, olha o que eu tenho aqui. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. Quem é a soma das notas dos homens? 6,2H. E quem é a soma das notas das mulheres? 7M. E isso é igual. Esse H mais M aqui de baixo, eu vou passar multiplicando para lá. Então, quando eu multiplicar por 6,5, vai ficar 6,5H mais 6,5M. Quanto é 7M menos 6,5M? 0,5M. E 6,5H menos 6,2H, 0,3H. Então, quem seria M? Eu posso aqui, antes de qualquer coisa, multiplicar os dois lados por 10. Se eu multiplicar todo mundo por 10, não ficaria 5M igual a 3H? Então, M seria 3H sobre 5. Ou 0,6H. Quer dizer, o número de mulheres corresponde a 0,6 número de homens. O que ele quer para acabar a questão é a porcentagem de alunos do sexo masculino. Veja só. Como é que eu vou encontrar o percentual, no caso a porcentagem de alunos do sexo masculino? Eu tenho que dizer que o total de pessoas... Quem é o total de pessoas? Vamos pensar aqui no cantinho. Total de pessoas, fazer aqui no canto. Total de pessoas vai ser homens mais mulheres. Isso é o total, certo? Só que o total de pessoas, sendo homens mais mulheres, a gente acabou de ver que o número de mulheres é 0,6H. Então, quer dizer que homens mais mulheres, que é 0,6H. Então, o total de pessoas vai ser 1,6H. Concorda comigo? Total de pessoas vai ser o número de homens mais o de mulheres. Como eu sei que o número de mulheres é 0,6H, então é homens mais 0,6 homens. H mais 0,6H, que dá 1,6H. Então, se eu quiser a porcentagem de alunos do sexo masculino, eu vou fazer o seguinte. 1,6H corresponde a 100%, que é o total de pessoas. 1,6H é o total de pessoas, que é 100%. E o número de homens, que é sexo masculino, vai ser quanto? X. Veja, eu estou pegando o total de pessoas dizendo que é 100% e estou querendo saber os homens equivalem a quantos por cento. Então, fazendo essa continha, eu vou ter que 1,6H vezes X é igual a H vezes 100%. Uma regra de 3 simples aqui, direta. Podemos cancelar o H com H aqui de cara. Vamos cancelar esse H aqui com esse H. Então, quem vai ser X? X vai ser a divisão de 100% por 1,6. Dividindo 100 por 1,6 vai dar quanto? Aquela história da continha. Vou fazer a continha aqui. Então, X vai ser 100% dividido por 1,6. Então, dividir 100 por 1,6 é a mesma coisa de dividir 1.000 por 16. Tudo bem, pessoal? Você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, normalmente eu nunca faço uma divisão com um número decimal. Eu vou dividir 100 por 1,6, eu multiplico em cima por 10 e embaixo por 10. 1.000 por 16. Fazendo a continha vai dar 500 por 8, 250 por 4, 125 por 2, 62,5%. Ok ou não, pessoal? Deixa eu voltar aqui. 62,5%. Então, qual a porcentagem de alunos do sexo masculino? Estou calculando aqui, a gente acabou de ver que deu 62,5%. Resposta letra E. Veja, uma questão envolvendo aí percentual também, né, mas é uma questão de média. Questão boa. Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua com outras medidas de dispersão. Vamos ver moda, mediana e fazer exercícios, medidas de posição, desculpe. Moda, mediana e fazer exercícios na próxima aula. Um abraço, pessoal.
Até mais.